Darlene Gaudio Troncoy, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória e mestrado em Literatura pela Universidade Federal do Espírito Santo. A Flávia Chiappetta de Azevedo, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. A Regina Torinho Sarmento. Prazer. Tudo bom, Regina? Psicanalista, membro do Colégio de Psicanálise da Bahia. E a Adelina Freitas. Olá, Adelina. Tudo bom? Adelina é doutora em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o tema é o desejo como escrita do indizível. Então, eu já passo a palavra a Adelina Freitas. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por estar participando aqui dessa ciranda. Eu não sou membro da escola, então agradeço. Bom, o desejo como escrita do indizível, que é o título da mesa, né, refere, claro, às articulações entre o real, simbólico e o imaginário, e eu optei por trabalhar em cima da produção literária, com o autor construindo o seu texto a partir dos traços indicativos do seu estilo, que está sempre indicando, presentificando o desejo inconsciente, embora ele nada saiba disto, né? Então, considerando o sujeito, né, como desejante, dividido em conflito, movido pelo desejo inconsciente, que desconhece uma dimensão de si mesmo, temos que levar em conta, né, a sua divisão pela linguagem, e que um dos efeitos sendo a escrita e o outro a fala. A escrita é um recurso para, ao ser articulada pelo desejo que move o sujeito, exprimir de uma forma particular a impossibilidade de completude. E, com isso, nos atrai a escrever sobre nós mesmos ou ainda textos ficcionais. No ato de escrever não há completude, mas certamente um prazer fascinante, né? E o desejo se origina de uma falta que a linguagem luta continuamente para suprir e faz com que o discurso literário se estruture nessa direção, ao substituir os objetos recalcados pelas imagens metafóricas. Como um efeito da articulação significante, o desejo opera na linguagem com um reenvio constante de um termo a outro, num deslizamento infindável. Na obra literária, o autor busca uma formação substitutiva, criando personagens e tramas para se expressar. Mitiga, disfarça e oculta suas fantasias e desejos e constitui o seu estilo pela forma como desenvolve a sua técnica. Freud dizia que somos todos poetas, né? E um ponto de afirmação dessa proposta está ligado à nossa produção onírica e às nossas fantasias, né? Na qual a gente vai criar enredos e formas numa busca de realização de desejo. Não há representação própria para o desejo. Como sujeito, ele não tem substância, né? É vazio, aspiração, desconhecimento e impossibilidade de satisfação absoluta, que joga cada um de nós numa busca interminável de algo que possa preenchê-lo. Mas é justo essa impossibilidade que constitui um motor na vida e define sua essência. Não desejamos algo, simplesmente desejamos. Podemos alcançar apenas substitutos que, uma vez obtidos, já não representam mais o que havíamos almejado. Mas, de qualquer forma, a cultura determina algumas opções, ou seja, é pelo simbólico que podemos alcançar as formas pelas quais o desejo pode se expressar, mesmo com a certeza de limitação da sua satisfação. O sujeito aliena-se pela palavra e, ao mesmo tempo, realiza-se nela. O desejo estando unido à palavra, pois para além e aquém dela, o simbólico não alcança o real do sujeito. Então, tomando como base a definição de real como impossível de se alcançar pelo simbólico, utilizado por Lacan no Seminário 23, nós vamos constatar
que temos acesso apenas a pedaços desse real, né? Então, a gente pode dizer na literatura que existe a possibilidade de não estarmos referidos ao desejo? Falar do autor e dos traços que nos revelam algo do seu estilo, entendido como a marca do sujeito no discurso? Obrigada. Então, peraí, deixa eu retomar aqui. Falar do autor e dos traços que nos revelam algo do seu estilo, entendido como a marca do sujeito no discurso, a partir das incidências do desejo inconsciente que se revelam no próprio texto, é responder a essa pergunta demonstrando como o escritor está sempre implicado naquilo que ele escreve. Sua obra é parte da sua biografia, ou seja, aquele que escreve ocupa sempre um lugar dentro do seu texto, um lugar que expressa melhor sua história do que qualquer biografia. O Freud, no texto dele sobre o estudo autobiográfico, logo no início, ele comenta a enorme preocupação de como é que ele ia poder escrever, né, e passar numa combinação de teoria e história própria essa construção. Nas inúmeras passagens em que Freud trata da natureza da capacidade artística, em geral, ele tem em mente o poeta. Isso Jones nos informa em 1953. Né? Ele afirma que o artista possui algum dom misterioso, que o admira, mas não consegue descobrir-lhe o segredo, na realidade, do saber fazer com a sua falta. Né? Entretanto, tem algo a dizer sobre essa natureza, referindo-se ao vínculo entre o escritor criativo e o sujeito comum na conexão entre a brincadeira infantil e a fantasia da vida posterior. O modo como o poeta transforma o desejo infantil inconsciente em obra de arte é o seu segredo mais particular. Os métodos usados permitem ao leitor responder à satisfação desses desejos de um modo que, em outras circunstâncias, seria impossível. O móvel da criação são os mesmos conflitos que impulsionam a neurose, mas o escritor sabe dar uma forma particular às suas fantasias e conferir-lhes um valor universal que torna possível aliviar a outros da carga de suas próprias fantasias. Então, a escrita, como linguagem, é uma forma do sujeito exercitar a sua subjetividade por meio da alteridade. Assim sendo, podemos identificar na literatura um objetivo de apaziguar os desejos não gratificados de início do próprio autor e, posteriormente, daquele que admira a obra. O Luiz Alberto, que vai falar depois para vocês, tem uma frase interessante, que ele diz que o escritor é narcisista e generoso. Né? Narcisista na medida em que ele está se satisfazendo e generoso quando ele permite que outros possam ter uma vivência similar. Né? O texto literário possui como especificidade produzir formas de afetação e de gozo que não dependem do domínio dos códigos e das características da produção dos objetos. E a metáfora transgressora é uma evidência dessa possibilidade. Freud, seguindo os próprios escritores, nos diz que não existe nada que diferencie o sujeito comum do escritor, pois os mesmos desejos atuam em todos. Isso ele escreve no Escritores Criativos e Devaneio. Então, as fantasias herdeiras das nossas brincadeiras infantis despertam a nossa imaginação e estão em pauta em todos nós, poetas ou não. A literatura foi muito importante para o trabalho de Freud, tendo sido base para o entendimento de muitos conceitos. Da mesma forma, Lacan também recorreu à literatura. Né? A gente encontra referência a vários autores. Por exemplo, né, no Seminário 6, ele lança a mão do texto de Shakespeare, com Hamlet, né,
que ficou como paradigma do desejo postergado, impossível, do mesmo modo que abordou Joyce, né, no desenvolvimento do Seminário 23 para falar do Santome, né? A sua obra, no caso do Joyce, a obra ligada não à produção do sentido, mas uma escrita enigmática, produtora de equívocos que são ecos do real. O gozo da escrita em Joyce se esgota em si mesmo, sem que o autor procure o reconhecimento do sentido por parte do leitor. Ok, então vou correr aqui, porque... Bom, vou então, em vez de ler, falar. O que eu peguei, depois dessas considerações, eu peguei como referência no trabalho autores que, de alguma maneira, falam de uma experiência extremamente cruel e que motivou a sua escrita. E peguei como referência o Primo Levi e o Dostoiévski. Primo Levi, um memorialista das experiências de Auschwitz, teve uma mesa sobre essa questão dos testemunhos, não sei se foi falado, né? Mas foi um dos primeiros a escrever sobre o lager, né? 40 anos após a libertação dos campos de concentração. É muito característico dessas pessoas que vivem esse tipo de trauma a dificuldade de falar do assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de alguma simbolização, os tais pedaços do real, né? Porque a experiência de encarceramento na condição que era o campo de concentração na época da Alemanha, era extremamente terrível, né? Então, o Primo Levi fala sobre isso, ele acaba se suicidando, a palavra não é suficiente para sustentar um lugar para ele no mundo, porque ele considerava que não era possível conciliar a experiência de Auschwitz com o viver, né? Ele tem uma frase, inclusive, que diz que todo mundo que esteve em Auschwitz morreu. Ou morreu porque morreu, ou morreu porque a vida acabou, não é mais o que era nunca mais, né? Alguns outros autores que também falam dessa experiência não chegaram à situação extrema do suicídio, né? O Elie Wiesel tem uma frase que eu gostaria de falar aqui para vocês, que é muito interessante. Eu não contei algo do meu passado para que vocês o conheçam, mas sim para que saibam que nunca o conhecerão, né? Que nunca o conhecerão. Ele fala não para que conheçam, mas para que saibam que é impossível conhecer, né? Então, esse real que não dá para ser coberto mesmo pelo simbólico. O outro autor que eu trouxe foi o Dostoiévski. Eu não sei se vocês sabem, Dostoiévski passou por uma experiência terrível na vida, né? Jovem ainda, na faixa dos entre 20 e 30 anos, ele se juntou a um grupo de político contra o czar e foi preso e condenado à morte. E quando já estava para ser morto, né, para ser executada a pena, chega uma ordem do czar transformando a morte em trabalhos forçados na Sibéria. É também uma experiência bastante cruel. E ele escreve Memória da Casa dos Mortos, onde ele faz, de maneira ficcional, ele não faz a mesma coisa que o Primo Levi. O Primo Levi relata, faz testemunho. Também faz ficção, mas começou o É Isso, um Homem, é um testemunho. O Dostoiévski, ele escreve ficção. Então, Memória da Casa dos Mortos é uma descrição das prisões da Sibéria, né? E também ele inclui essa experiência da prisão na Sibéria no Crime e Castigo, que é uma obra-prima, considerada, junto com os Irmãos Karamazov, né, os dois livros mais importantes. Então, Raskolnikov, que mata a Lena e que acaba sendo preso e que vai passar um período na Sibéria, e ele faz uma descrição. É interessante porque Dostoiévski ele era um autor, um grande criador de dramas psicológicos, não é? Um mestre
em relatar a complexidade humana. Então, a vertente dele é muito mais pelas relações entre as pessoas do que pelo relato do contexto. Tá? Bom, concluindo, então, deixa eu achar aqui minha conclusão, porque é só lugar de superego, né? Então, escrever tem uma função, só 3 frases. Escrever tem uma função para cada um, e isso é que talvez seja o estilo do escritor. É para dar conta da coisa, do real traumático, algo que move o sujeito em direção à produção. No final das contas, todos os autores conseguem, com seu estilo diverso, revelar que o mistério da criação literária, com o recurso da palavra, é se prestar a fazer borda no real. Bom, não, senhor, o relógio fica comigo. Quem vai controlar sou eu, não você. Então, a Darlene, a palavra a Darlene. Porque você fica sem noção. Você fica sem noção. Bom, deixa eu ficar com o meu relógio. Passa a mão. Quer um relógio? 5, 10, 15. Pronto. Bom, então, grande prazer sempre estar aqui, né? A Ciranda sempre me provoca, me move a falar. E, na verdade, há 3 anos que eu trago alguma coisa relacionada a Beckett, justamente porque há 3 anos eu estou trabalhando, e um pouco antes, né? Esse autor, e num doutorado, né? Numa linha de pesquisa que é psicanálise e literatura. Então, eu tenho esse resultado dos meus estudos em cartel e dos trabalhos para a Ciranda. E, nos últimos dias, Ruth me convida para falar no Espaço Psicanálise e Arte. Eu tinha pensado num caminho, faço outro, porque eu estava terminando de ler O Inominável, né? E, justamente, o tema da Ciranda me convoca, porque me veio imediatamente o inominável, o inconsciente e a letra em Beckett, e justamente fez com que eu parasse nessa mesa, né, que é o desejo como escrita do indizível, porque trata-se do indizível em O Inominável, né? Trata-se do indizível em O Inominável. Isso me veio agora. Bom, inicialmente, eu tinha pensado em falar um pouco da tragédia do desejo em Beckett, porque eu estava escrevendo um capítulo sobre isso, né, sobre o trágico e a tragédia, e o texto de Beckett como um texto trágico na pós-modernidade, e ele é trágico justamente porque ele reintroduz no mundo o impossível de dizer, ele introduz no mundo, num mundo que tenta eliminar justamente a dimensão trágica da existência, né? Transforma tudo em objeto consumível, descartável, enfim, isso que a gente tem trabalhado sempre. Mas Beckett reintroduz através dos seus restos, e por isso seu texto tem a ver com desejo, não é? É a partir dos restos deixados pela ciência que Freud introduz a questão do desejo, dos restos do sonho, e é sempre dos restos que se trata na obra de Beckett, né? Então, ele faz desses restos letra, né? E desses restos estetizados, né, com esses pedaços de real, como trouxe a Adelina, ele constrói a sua escrita, né? Mas, logo que eu comecei a trabalhar Beckett, fiquei pensando por que eu trabalho Beckett. Se não der tempo de eu falar muito outra coisa, eu falei para a Flávia que valeu esse achado, porque no início a única coisa que me vinha era que Beckett nasce, isso eu sabia, Beckett nasce numa cidade que tem o nome do meu pai, né, que é Dublin. Acho que ninguém nunca ouviu um brasileiro chamado Dublin, né? Dublin, enfim, o que muda é a pronúncia. E eu me veio logo de cara, eu sou muito atrevida. E atrevida, escutando meu próprio romance familiar, né?
tinham 2 significantes, preguiçosa e atrevida. Preguiçosa eu tive que me descolar completamente desde sempre, revirar ele, senão não conseguiria nunca trabalhar uma obra que tende ao infinito, né? Uma obra que é maior que o mundo, e tive que me desvencilhar dele. Mas o atrevida é ótimo, porque ao separar as letras, né, os fonemas, fica arte e vida, né? Assim, tenho tentado fazer bom uso desse significante, enfim. E uma outra coisa que me veio esses dias é que o primeiro texto que eu trabalhei foi Fim de Partida. E Fim de Partida, o personagem central, Ham, né, o herói, é cego. E me veio esses dias, na Bahia, que o meu avô era cego e a quem eu devo, principalmente, né, o meu gosto pelas palavras e pela poesia, porque era poeta meu avô, né? E isso não tinha me vindo, só me veio agora. Bom, e eu vou tentar falar a partir de um ponto que ficou para mim da última ciranda, porque eu trouxe a questão da loucura, e a pergunta que fica é se Joyce, porque eu faço uma comparação com Joyce, se Joyce consegue, através da sua arte, estabelecer uma sutura, lá onde, para o neurótico comum, digamos, né, isso se dá a partir da metáfora paterna, mas esse pai está foracluído para Joyce, não é? Ele precisa construir um ego num lugar muito especial, ainda que essa sutura não dê a qualidade borromiana ao nó de Joyce, digamos assim, ele consegue não enlouquecer. E aí eu fiquei pensando, e em Beckett, o que isso acontece? Né? E eu escrevi assim, para Joyce, por exemplo, a literatura é a possibilidade de inventar, recortando e subvertendo o sentido das palavras até reduzi-lo. Ele constitui assim um sintoma que o impediu de enlouquecer na medida em que esse sintoma vai tecer, fazendo uma suplência, né, ao que Lacan designou, a partir de Freud, como a função do pai. O que se pode dizer, acompanhando essa lógica de Beckett, melhor, de sua obra, que função teve em sua vida? Clarice dizia que, caso não escrevesse, morreria. E Beckett? Teria ele sucumbido, digamos, a uma loucura ordinária, caso não pudesse lançar mão do recurso de sua literatura, cujo termo em francês está mais próximo do que está em jogo em seu estilo, em sua estética? A palavra literatura inclui rature no francês, né, que é rasura, justamente. Ou seja, um traço feito sobre outro traço, rasura. Trata-se de uma maneira ou de outra, de uma rasura feita sobre a vida de tal forma que ela se apresenta em seu avesso, desvelando o caráter tragicômico da experiência humana, porque é disso que se trata na obra de Beckett. Porque não é só o trágico, ele introduz também o trágico articulado muitas vezes com o cômico. Literature contém também raté, se quisermos, que quer dizer perdido, falho, que é como se apresentam não raros seus personagens. Que função teve, pois, para Beckett poder colocar em cena, estetizados por sua letra, por seu estilo, mesmo que com a estética do pouco, da derrisão, né? Porque se a gente vê as peças de Beckett e os seus próprios romances, não é? As cenas são mínimas, as palavras são esgarçadas, não é? Mesmo que com a estética do pouco, da derrisão, a falha e o fracasso da existência. Quer dizer, que função teve para Beckett tornar-se autor de uma obra construída com o mais sublime no que diz respeito ao uso da língua, mas cuja escrita põe a nu a fragilidade da existência humana e dele, né, a dele, de Beckett, e a nossa, não é? Porque quando a gente lê Beckett, eu fico um pouco confortada, porque tem um grande crítico, o Hansen, que diz que ele não consegue se lembrar de nada do que ele leu, não é? Logo depois que ele termina de ler Beckett. No entanto, é de uma angústia e sem emoção,
Por isso que na outra mesa eu pensei, de uma angústia sem emoção. Você não tem emoção. Em alguns momentos até você ri nas peças, enfim, mas depende da montagem, inclusive, delas. Não é em toda montagem de Esperando Godot que você ri. Né? Tem umas que sim, tem umas que não. Ok. Já vou terminar. Bom, o que eu pensei, então, dessa diferença, né, entre Joyce e Beckett é justo o seguinte. Se Joyce precisou construir um ego, que não é o ego função imaginária, né, é algo que ele constrói um corpo, na verdade. Porque as histórias são completamente distintas de Beckett e de Joyce, inclusive na função desse pai. Se o pai de Joyce tinha um pinto mole, né, era um homem que praticamente não estava lá, era um bêbado, o de Beckett não, o contrário. Né? Os homens da família, eu disse isso na outra ciranda, né? Então, em relação a essa experiência com o pai, em todas as dimensões que isso comporta, o pai imaginário, o pai real, o pai simbólico, o pau é ótimo. Não é? Então, justamente o que acontece com Beckett é que ele precisa se desfazer de um ego. Né? Ele precisa se desfazer. Tamanho era o envisgamento, né, e do ideal materno em relação a ele. Essa mãe queria que ele... Tem uma autora que diz que Beckett estava... no francês é émuré, ele estava emparedado no desejo, no olhar materno. Não é? Inclusive, ele começa, Molloy, estou no quarto de minha mãe. Né? Então, a obra de Beckett é o tempo inteiro um luto, ao mesmo tempo, a tentativa de recortar, de transformar esse resto que ele era no olhar desse outro em letra, que é a sua escrita, que é a sua literatura, o seu teatro, todas as obras, o seu poema, porque justamente ele não queria, última frase, ele não queria que a sua vida fosse contada. Ele faz 8 meses de depoimento para o biógrafo, que era o biógrafo oficial, mas eu entendi por quê. Porque justamente só era possível entender algo de sua vida a partir da sua obra, porque a sua verdadeira vida era a sua obra. Ele se constitui como autor, fora desse olhar materno, na sua obra, com a sua letra estetizada. Né? É só isso. Obrigada. Bom, então, Flávia Chiappetta. Não, pode deixar. Eu queria primeiro agradecer aos pares da escola, porque eu levei esse trabalho para a escola e gerou umas discussões muito boas e eu aproveitei bastante coisa. O título do meu trabalho, eu me apropriei, na verdade, do título da ciranda e fiz umas modificações. Então, o título ficou A Arte, o Pai, uma Travessia. O mito de Aristófanes sustenta a existência de uma espécie de androgenia originária, um ser ao mesmo tempo masculino e feminino num só corpo, que se teria dividido em 2 partes como castigo dos deuses. Assim, cada qual permaneceria em busca de sua parte perdida, com a esperança de se fundirem e se completarem novamente. Contrariando esse mito, Lacan afirma que a relação sexual não existe. Isso significa dizer que nunca haverá o casal homem e mulher. A díade ideal cara Aristófanes não se realizaria. Há, no entanto, um porém. Um filho pode unificar o casal. Afirmar isso parece um desatino. Como pode um filho unir o casal se, por causa dele, aumenta os gastos financeiros, a preocupação e o trabalho? O filho constitui o casal, papai e mamãe, e, nesse caso, ele é o próprio conectivo e. Por exemplo, hoje o casamento civil é pouco usado. Raramente a esposa incorpora o sobrenome do marido ao seu nome. Então, apenas um filho que tem o sobrenome de papai e mamãe pode dar existência ao casal. Relata agora o sonho de uma analisanda. Ela sonha que o pai precisava descer uma escada muito alta, em forma de caracol, mas, por estar acometido por uma doença neurológica progressiva há anos, não pode sequer andar. Ela sugere carregá-lo pelas costas e acrescenta: pode vir, pai, eu aguento. O neurótico aguenta muitas coisas, faz sacrifícios.
tudo para encobrir o furo resultante da não existência da relação sexual. Por isso, carrega o pai nas costas, sacrificando aquilo que lhe é mais caro, o desejo. O pai que o neurótico carrega nas costas é o pai imaginário, o pai idealizado, que sabe tudo, que tem o falo. É o pai com o qual se está em rivalidade. É em seu lugar que o menino quer ficar, e por isso mesmo mantém o pai no pedestal, para ele próprio um dia poder também ocupar esse lugar. A menina, por sua vez, idealiza o pai na esperança de um dia receber dele aquilo de que foi privada, o falo. Freud, em Arruinados pelo Êxito, surpreende ao afirmar que a ruína do sujeito é desencadeada não quando ele fracassa, mas justamente quando atinge algum ideal. Um dos exemplos que Freud comenta é o de um professor universitário que nutria há anos o desejo de ser o sucessor do mestre que o iniciara nos estudos. Quando chega esse momento, o professor cai numa melancolia que o deixa incapaz de toda e qualquer atividade durante vários anos. Cito Freud. Parece como se a essência do êxito consistisse em ter realizado mais do que o pai realizou, e como se ainda fosse proibido ultrapassar o pai. Se o sujeito sustenta o pai idealizado, é para não se confrontar com a castração. Assim, os arruinados pelo êxito sustentam o pai ao preço de seu próprio fracasso. Haja vista que aceder ao lugar do mestre, atingindo seu ideal, levá-lo-ia à castração, porque o ideal não se sustenta como tal. Aquilo que promete não cumpre. Meu objetivo aqui é pensar a seguinte afirmação de Lacan: prescindir do pai a condição de se servir dele. Para nortear essa reflexão, sirvo-me da obra de Picasso, deixando-me guiar por aquilo que a arte revela, uma mostração do que ocorre no inconsciente. A escolha da obra de Picasso passa pelo impacto que me causou os quadros da série As Meninas. Pablo Picasso é um artista que muito cedo desenvolveu suas habilidades para a arte. A influência do pai, nesse caso, é inegável. Das biografias que li, o pai é tido como um artista fracassado no que diz respeito ao reconhecimento acadêmico, pois foi um pintor convencional. Mas foi também professor nas escolas de belas artes em Málaga, La Coruña e Barcelona, e também ocupou um cargo de conservador-restaurador no Museu Municipal de Málaga. Na versão do catálogo do Museu Picasso, seu pai era consciente de suas próprias limitações como artista e logo apreciou o talento do filho e investiu em sua educação, disposto a dirigir sua carreira para que ele, o filho, triunfasse onde ele havia fracassado. Ficar no âmbito do pai fracassado ou bem-sucedido é escolher a via da demanda e não do desejo. O neurótico encobre o vazio no outro, identificando o ponto enigmático no desejo do outro com a demanda. Oferece-se, então, com uma das vestimentas imaginárias do objeto. Do objeto A, fazendo-se ver, ouvir, chupar, cagar, para tamponar o furo do outro. Deixar cair o pai, com seus fracassos e seus sucessos, é o princípio que faz o sujeito desejar. No seminário Livro 17, O Avesso da Psicanálise, Lacan levanta as questões. Se a castração é o que atinge o filho, não será também o que faz aceder pela via justa ao que corresponde à função do pai? E não é isso mostrar que é de pai para filho que a castração se transmite? Pablo Picasso inicia sua formação acadêmica em 1892, seguindo a tendência de sua época. Ingressa na Escola de Belas Artes de La Coruña, onde assiste aulas ministradas pelo próprio pai. Em Barcelona, cursa a Escola Provincial de Belas Artes e, em Madrid, também a Escola de Belas Artes de São Fernando. Vale lembrar que a academia, nessa época, seguia a direção do realismo. A formação artística estava baseada na cópia de modelos vivos, para que o artista se aproximasse o máximo possível do realismo na cena. O tema abordado nas pinturas eram cenas comuns do cotidiano. Ciente dessas exigências, o pai de Picasso sugere ao filho pintar a cena do quadro, que mais tarde ganhou menção honrosa, que na época era o prêmio máximo da academia. E o quadro
foi intitulado Ciência e Caridade, de 1897. Eu queria pedir, então, para passar, para botar. Então, esse é o Ciência e Caridade. Vocês veem que é super... Inclusive, o pai, ele... Bom, Não, é 5 minutos. Tá, peraí. Então... E esse quadro ganhou porque a verossimilitude do ambiente retratado, né, foi o que mais impressionou os críticos. Depois desse quadro, logo depois, o Picasso interrompe a sua formação acadêmica e também rompe com a influência paterna, né, ao sair da academia. E 7 anos depois, ele, então, introduz o cubismo na arte moderna, através do quadro Les Demoiselles d'Avion, que é o próximo quadro. E, nesse quadro, ele promove várias inovações técnicas, assim. Por exemplo, essa figura que está sentada, né, ela está de costas, mas a cabeça dela está para frente, né? Então, isso não tem nada a ver com realismo, né? Então, isso é a maior inovação. Além do, tem outros fatores técnicos aí que influenciam. Não tem fundo, não tem ponto de... Ele inova na perspectiva, né? Então, você vê, assim, o importante é que ele se afasta cada vez mais da questão da imagem, né? Bom, e aí ele, como todos... E, na época, o que mais me interessou foi o seguinte, assim, que tanto o movimento modernista quanto o próprio Picasso, eles têm um movimento, assim, de tradição e ruptura ao mesmo tempo, né? De imitação e inovação. Então, é como se fosse um movimento de vai e vem. Então, tanto é que muitos pintores da época, eles, de alguma forma, imitavam, entre aspas, né, os pintores anteriores, como Velázquez, El Greco, e assim também foi com Picasso, né? O Picasso ele fez uma série de quadros a partir dos estudos que eles chamam de estudos interpretativos, né? Dos estudos interpretativos da obra das meninas de Velázquez, né? Só que é extremamente assim, ele copia, entre aspas, mas transforma, subverte e transforma numa outra coisa, né? Pode passar a obra do Velázquez, que é o próximo? O que eu achei importante assim, também marcar nessa obra do Velázquez, né, assim, é que é o quadro mais analisado e comentado no campo da arte, né? E por quê? Porque ele traz muitos enigmas, né? Por exemplo... o pintor, né, ele tá, quando você olha, né, é como se o pintor estivesse olhando para você, né? Então, isso leva o sujeito, né, a supor que está sendo olhado pelo outro, né? Ele se vê sendo olhado pelo outro. E também, assim, um outro ponto que eu recortei, que eu acho importante nessa obra, é aquele espelho lá do fundo, onde aparece uma imagem que você não vê no quadro, né? Então, isso é muito interessante, né? Assim, da gente pensar, por exemplo, o estágio do espelho, né? Assim, o sujeito só tem acesso à imagem, não tem o objeto não está ali, né? Enfim, então tem vários pontos nesse quadro que surte, né, que provoca muitos questionamentos, né? E é justamente por conta disso que eu suponho que seja o quadro mais analisado e comentado, por conta desses pontos obscuros que a obra apresenta, né? Que é isso que permite a transmissão. Acabou? Ah, tá. Bom, aquilo que eu pego uma citação do Freud em Totem Tabu, do Goethe, que ele fala: aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. A herança que cabe a um filho não se refere a bens materiais, a conhecimento, nem a fracassos ou sucessos, mas sim a transmissão de um ponto impossível, a partir do qual o sujeito poderá ocupar uma posição desejante na vida. A herança que nos cabe é a de um nome, o nome do pai. Nome que imprime uma marca no sujeito e que, por isso, lhe dá existência e também um lugar de pertencimento. Um exemplo são as marcas de ferro com as quais os fazendeiros marcam as reses, traços que distinguem seu gado do gado do vizinho. O nome do pai é um traço sem sentido, mas que dá ao sujeito um lugar, uma filiação, um pertencimento e o direito à herança.
Se Les Demoiselles d'Avion, de Picasso, traz a marca de uma autoria, subvertendo a tradição antecedente, sua série As Meninas nos mostra que esta subversão não se dá sem uma referência aos que o precederam. Ir além do pai só é possível se o sujeito servir-se dele, servir-se de sua herança, da marca geracional que traz em seu rastro a emergência do real. Ultrapassar o pai equivale a fazer o luto do pai, que é correlato ao luto do lugar de falta que o sujeito foi para o outro. A herança que um pai tem para transmitir a um filho é sua falta. Ao sujeito resta operar a partir dessa falta, única forma de aceder ao desejo. Picasso é um artista que fez do nome uma herança. Sua obra é uma referência em termos de transmissão. Desta forma, podemos dizer que Picasso ultrapassa o pai na obra, deixa seu legado, sua marca, sem, no entanto, abandonar o nome do pai. Obrigada. Antes de passar a palavra à Regina Sarmento, eu quero dizer para vocês que é incômodo esse lugar aqui, em vez de ficar funcionando como superego. Então, a Regina Sarmento. Lhe garanto que você não vai ter esse trabalho. Bom, como eu observei de manhã, nós lá no Colégio de Psicanálise da Bahia, muitos de nós fomos fisgados pela leitura de Patrick Modiano. Então, esse trabalho, eu de manhã fiz a leitura do trabalho de Urânia, e esse agora meu também vai parte da leitura que eu fiz de Modiano. Restos de leitura. Essa mesa pretende tratar da questão do desejo como escrita do indizível, ou do indizível como escrita do desejo, ou ainda a escrita do desejo indizível. Brinco, talvez movida pela ciranda, com a ordem dessas três palavras, desejo, escrita e indizível. Mas percebo que para dar a meia volta ou a volta e meia é preciso mantê-las atadas. Para não deixar de não se dizer, o desejo é fiel ao indizível de sua escrita. Para pensar sobre esse tema, vou partir da escrita de Patrick Modiano, escritor francês, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2014, que me transmitiu, ao longo da leitura de vários de seus livros, esse desejo imperioso de continuar e continuar tentando dizer o que não é possível dizer. Um brutal desamparo, uma sucessão de perdas, falta de referências, solidão e um olhar sensível sobre o seu tempo, nosso tempo, e, ao mesmo tempo, buscando, em um tempo passado, pensar um presente enigmático, fragmentado, povoado de restos. Em Nota Azul, Didier Weil define o artista como intérprete concreto e singular de seu tempo. Tempo e escrita. A escrita, a temática, o tempo e o estilo se entrelaçam na produção de Modiano. Restos, muitos restos. Restos de frases ouvidas em tempos precoces, restos de olhares perdidos, restos de vozes, de movimentos e, de uma forma muito forte, restos de uma cidade, Paris, e de um tempo, o pós-guerra. São esses restos que provocam um movimento voltado para uma busca incessante e paciente de junção de fragmentos que possam construir um interminável e impossível colcha de retalhos. Em um de seus livros, Horizonte, o personagem principal, aqui uma citação, fechava os olhos e se concentrava à procura de um pormenor inovador que lhe permitisse reconstituir o conjunto. Mas não havia conjunto, nada mais do que fragmentos, poeira de estrelas. Gostaria de ter mergulhado naquela matéria escura, de restabelecer um a um os fios quebrados. Sim, de voltar atrás para fixar as sombras e ficar a saber mais sobre elas. Impossível. Modiano escreve sobre essas sombras, procura entendê-las, construir uma história, e, ao buscar uma identidade para as sombras do passado, na verdade está buscando uma identidade para si próprio. Dos vários livros de sua autoria que eu li,
Todos eles giram em torno de relações perdidas, passados obscuros, pessoas que desaparecem, como ele diz, de uma maneira muito linda. Rostos e vozes perdem-se na noite dos tempos, como um disco riscado que se interrompe abruptamente. Que articulação me ocorre entre o desejo, o escrever e a repetição de uma mesma temática? O que transmite essa escrita que se materializa em livros que, como as pessoas de outrora, também se interrompem abruptamente? Cada livro concluído, o mesmo sentimento de estranheza, perplexidade, surpresa. Terminou? O escrever continua, o ler continua, o desejo também. Novos fragmentos, outras interrupções. No seu discurso, na solenidade de entrega do Prêmio Nobel, Patrick Modiano disse ter a impressão de que hoje a memória está muito menos segura dela mesma e que ela deve lutar sem cessar contra a amnésia e contra o esquecimento. Por causa dessa camada, dessa massa de esquecimento que recobre tudo, não se consegue captar senão fragmentos do passado, traços interrompidos, destinos humanos fugidios e quase inacessíveis. Isso é um trecho do discurso dele. Modiano construiu sua obra literária em cima dessa luta incessante contra a amnésia e o esquecimento. O desejo claramente lhe defendeu contra um abatimento pelo desamparo. Nesse sentido, acho importante destacar que seu irmão mais moço, companheiro de abandono, talvez não tenha encontrado as forças desejantes necessárias e morreu no início da adolescência. Escolho me deter em 2 livros de Modiano, Remissão da Pena, de 1988, e Horizonte, de 2010. No primeiro, encontramos a criança desamparada, a quem nada é explicado e a quem é vedado saber. Porque é uma palavra proibida, impossível. Tudo muito complicado para ser explicado e ponto final. Remissão da Pena nos traz o que a memória desse menino Patrick, nesse momento apelidado Patoche, guardou do período da vida onde foi deixado, juntamente com o irmão mais moço, em casa de pessoas para eles inteiramente desconhecidas. A mãe, a artista, viajava em turnês pelo norte da África. O pai, em atividades pouco claras para as crianças, e um aventureiro, dizia nas poucas vezes em que aparecia que também faria viagens. A casa que acolheu Patoche e seu irmão ficava nos arredores de Paris, e nela moravam 3 mulheres reconhecidas como amigas da mãe das crianças. A essas 3 veio depois juntar-se mais uma com o objetivo de cuidar das crianças e que tinha o curioso apelido de Branca de Neve. Quem são essas mulheres, para além de umas amigas da mãe? Que faziam? O que sentiam? Qual a relação entre elas? Por que uma era sempre agressiva e mal-humorada? Por que a outra chorava? Por que uma mancava? Por que recebiam com frequência em casa sempre as mesmas pessoas, sobre as quais também muito pouco era dito? Amigos? Uma delas, a mais velha, sempre se referia a Patrick como o imbecil afortunado. Apelido profético, da sua ignorância brotou a fortuna de sua escrita. Todos esses porquês ficavam sem endereçamento. Não havia outro para respondê-los. Ao mesmo tempo em que se indagava sobre quem eram esses outros, se indagava também quem era ele que ali, naquele ambiente, perdera até o próprio nome. Na constituição psíquica da criança, é importante que ela perceba que os pais não têm todas as respostas e que surge o inesperado de uma falta de resposta. É um momento em que uma criança descobre, por exemplo, que pode mentir e que seus pais não têm acesso ao seu pensamento. Mas, nesse período da vida de Patoche, a escassez de respostas, mesmo de palavras, foi um alimento para uma situação de desamparo. Imaginando um hipotético "que querem de mim", formulado por essa criança, a resposta seria o silêncio. Silêncio quebrado por uma palavra aqui, outra ali, uma frase ouvida, fragmentos de conversas e muitas interrogações sem respostas. Nesse terreno de escassez, o recurso à fantasia foi uma saída de sobrevivência
e um meio para se tornar desejante e assim conseguir se defender. Reli o livro procurando pensar no peso dessas palavras e frases ouvidas na infância e que permaneceram ecoando vida afora, como ecoaram ao longo dos livros. Afinal, a escrita de Modiano, como também o que escutamos de nossos pacientes, nos assinalam um destino quase profético de registros da infância. Por que uma frase e não outra? Estão essas palavras entranhadas, constituindo o que é chamado de fantasia? Em um momento crucial, em um percurso de uma análise, uma fantasia atravessada. Isso quer dizer que ela é reconhecida e ultrapassada. E o escritor, com uma produção como a de Modiano, com sua escrita, consegue um efeito similar? Falávamos em um dos encontros que temos no Colégio de Psicanálise da Bahia, o Ateliê, sobre o título desse livro, Remissão da Pena. Cumpriu-se uma pena, já não se é mais culpado. Remissão da pena e o encontro com a liberdade. Escrever liberta, expia a culpa, certamente trabalha com o desejo. Essa escrita semeada pela angústia abre uma via para o desejo e, sem dúvida, através dela, seu autor acede a uma possibilidade criativa. Em Horizonte, há um trecho em que o personagem, falando sobre o momento em que começou a escrever, dizia para consigo que era a primeira vez que não experimentava um sentimento de asfixia e que não se mantinha numa atitude de defesa. O escrever representava uma borda a partir da qual poderia dar um salto para o futuro e fazia com que surgissem para ele duas novas palavras, futuro e horizonte. Essas duas palavras, que abrem inúmeras vias, representam, entretanto, o inatingível e se sustentam pelo desejo. No seu discurso em Estocolmo, Modiano diz que nas biografias dos escritores descobre-se, às vezes, um acontecimento marcante da infância que fica como uma matriz de sua obra futura, sem que o escritor tenha tido sempre uma clara consciência. Esse acontecimento marcante retorna, sobre diversas formas, frequenta os seus livros. Ele próprio atribui uma importância fundamental a certos episódios de sua vida para o desenvolvimento de sua arte de romancista. Vou citá-lo. Eu creio que certos episódios de minha infância serviram de matriz aos meus livros mais tarde. Eu me encontrava frequentemente longe de meus pais, em casa de amigos aos quais eles me confiavam e dos quais eu não sabia nada, e em lugares e casas que se sucediam. No momento, uma criança não se espanta de nada, e mesmo se ela se encontra em situações insólitas, aquilo lhe parece perfeitamente natural. É bem mais tarde que minha infância me pareceu enigmática e que tentei saber mais sobre essas diferentes pessoas às quais meus pais me confiaram e estes diferentes lugares que mudavam sem cessar. Mas eu não tive sucesso em identificar a maior parte dessas gentes, nem a situar com precisão topográfica todos esses lugares e casas do passado. Essa vontade de resolver os enigmas, ter êxito verdadeiramente e de tentar atravessar um mistério, me deu o desejo de escrever, como se escrito e imaginário pudessem me ajudar a resolver, enfim, estes enigmas e estes mistérios. De que enigma nos fala Modiano? Seguramente de um enigma que não seria decifrado, mesmo se ele conseguisse identificar com precisão topográfica todos os lugares e identificar e reconhecer todas essas pessoas que habitaram seu passado. Quando ele afirma a existência desses enigmas como a fonte do movimento para escrever e introduz um como se, isso explica em que não é. Há uma impossibilidade. Há um vazio que permanece fora, para além de tudo que pode ser escrito, e que, ao mesmo tempo, produz a sua ânsia de escrever. Uma obra literária como metáfora do desejo, como uma escrita do indizível enigma do humano. Bom, eu tive a sorte de receber os textos das palestrantes com antecedência, então eu li os textos e vou formular uma pergunta só para a mesa, mas para isso eu preciso contextualizar o que eu li.
Então, os textos desta mesa se entrelaçam ao articular psicanálise e arte, 3 deles referindo-se à criação literária e 1 à pintura. A Flávia, por exemplo, tematiza o pai, citando Freud e o fracasso do seu ultrapassamento, que ela chama de travessia, e a ruptura que Picasso faz, inaugurando o modernismo na pintura, ao emancipá-la das aparências. Com isto, ele teria feito essa travessia, subvertendo a tradição precedente, não sem uma referência a uma herança paterna de que se serve. Darlene, de forma mais complexa, porque o texto dela faz parte de um texto bem mais amplo, que ela tem estudado, fala da mesma travessia no campo da literatura e do teatro realizada por Beckett, que para ela rompe com a forma tradicional do romance para colocar em cena o sujeito deformado. Ela não disse isso aqui, mas está no texto dela. De forma atrevida, como ela escreve, trata de dar a ambos os campos da literatura, através de Beckett e da psicanálise, se considerarmos a leitura que Lacan faz de Hamlet, citado por ela, o estatuto dá, então, a esses campos o estatuto de retornar à cena o trágico em um mundo pós-moderno sem tragédia. Não é? Diz que, na escrita, algo de um impossível escapa ao logos. E tanto a arte como a psicanálise pode trazê-lo à cena, inventando um objeto que dá um outro estatuto ao que resta sempre em souffrance, como ela diz. Adelina, e me chamou a atenção, que ela também não citou, porque não teve tempo, a epígrafe, onde ela cita Marguerite Duras, que achei interessantíssimo que ela escreve, quando ela diz assim, que se deseja como se escreve. Sempre. Né? Sempre. Então, a Adelina, então, desde a epígrafe do seu texto, dá o mote de que o desejo é a vida que se opõe à morte. Né? Você fala isso. A criação literária, para ela, sendo uma tentativa de superação da incompletude humana. Ela afirma que o artista, e ela cita Primo Levi e hoje Dostoiévski, ao escrever apenas a sede, a pedaços do real, este em si impossível de aceder. Regina Sarmento, que dá o título de Restos de Leitura ao seu texto, toma a escrita de Patrick Modiano para pensar o desejo como algo imperioso de continuar e continuar tentando o que não é possível dizer. Pedindo desculpas às palestrantes pelo resumo apressado de suas ideias, eu justifico esse resumo pela exiguidade do tempo, etc. Para formular a seguinte pergunta, que para mim é uma pergunta herética. A pergunta que abrange a abordagem de cada um fez do tema. Então eu recorro ao velho e bom Freud, com seu Hilflosigkeit, a ideia do desamparo humano, para pedir que comentem se não haveria, no ato de desejar, uma dimensão trágica estrutural, já que desejar é uma atividade latente que tem como resultado apenas as migalhas de real que nos é dado amealhar. Essa é a pergunta que eu faço para vocês todas. Amealhar. Então, essa é a pergunta que eu faço à mesa, para todas vocês, e depois abro para o plenário. E nós temos 25 minutos ainda, hein? Repete a pergunta. Eu pergunto o seguinte. Só um instantinho. Eu pergunto se não haveria no ato, para vocês, no ato de desejar, uma dimensão trágica estrutural. Já que desejar é uma atividade latente, como você mesmo cita a Marguerite Duras,
que tem como resultado apenas as migalhas de real que nos é dado a amealhar. Desejar é um movimento para o nada, digamos, para a morte, digamos até. É nesse sentido que eu penso que desejar tem essa dimensão trágica, que nós somos desamparados em função dessa condição humana de ter que desejar. Então, com essa pergunta feita à mesa, eu abro para o plenário. Como é que a gente pode pensar a travessia de um sujeito em análise que está às voltas em se livrar do peso extra que carrega nas costas do pai, no sentido de ultrapassar o pai, na condição de se servir dele? Qual é a diferença em relação a um artista que rompe com as referências anteriores e constrói um nome que faz herança, né? Como a Flávia disse, que deixa herança para os próximos? Será que a gente pode afirmar que um artista, em sua obra, ele ultrapassa o pai na condição de se servir dele? Escutando os trabalhos, o que ficou para mim foi o que está próprio no texto, no termo literatura, a questão do litoral. E aí me veio, enfim, uma questão que há algum tempo me ronda, que eu vejo nessa passagem dessa ultrapassagem do pai, né, na condição de serviço dele, que algum luto se dá. E aí eu vejo uma aproximação bastante forte, eu queria que vocês me ajudassem, se está certo ou errado, enfim, o que mais se pode dizer isso, entre a escrita e essa marca do boi, né, isso que se escreve, com o luto. E fiquei pensando se não era a dimensão do corpo mesmo, porque pensei, né, na marca do boi, dimensão do corpo, que se dá esse luto. Quer dizer, que corpo é esse? Que luto é esse que se marca num corpo? Enfim. Obrigada pelas perguntas. Não, depois a gente pode perguntar. Bom, o que me veio imediatamente, Simil, quando você fala dessa condição, dessa questão de que o desejo é um movimento para o nada, para a morte, mas desejar, ao mesmo tempo, é o único remédio, né? É o único remédio. É trágico por quê? Porque não tem um objeto, né? A sexualidade não tem um objeto, a pulsão não tem um objeto, ele não está lá. A única possibilidade de desejar é constituir uma borda, né? Porque senão é a errância, é o que se dá com Joyce. Se ele não faz, né, essa borda pela arte, ele fica na errância, né? E me vem a frase de Han, justamente, em fim de partida, que estamos no mundo sem remédio, né? A condição de se poder desejar. É a única possibilidade, e que Beckett traduz isso na possibilidade de dizer. Né? As palavras estão desgastadas, não há nada a dizer, não há nada a dizer, mas é preciso continuar dizendo, né? Seguir falando, não é? Eu não vou te responder, claro, mas porque acho que você traz de alguma forma já a resposta, porque recolhendo as migalhas, a obra toda de Beckett é isso, né? Recolher as migalhas e fazer letra, porque é a única maneira de constituir o vazio lá onde ele fica prestes a virar a pedra. Virar pedra, porque tem justamente um personagem dele que é Moloch, que chupa pedras, né? Passa a vida a chupar pedras, a fazer toda uma permutação com as pedras no bolso, né? Ele faz todo um jogo combinatório, permutatório, que é o jogo significante, porque ele não pode repetir a mesma lógica, ele tem que sempre fazer geometricamente sempre de uma outra forma, né? Então, pensando no que a Ana trouxe, ultrapassar o pai, a condição de se servir dele, é que não há outra forma, né, do sujeito estar no mundo, senão construindo uma ficção, não é? Porque o que tem a ver com o que a Adelina trouxe, né? Não há outra forma.
E isso só é possível quando esse outro te empresta algum significante, que tinha me vindo uma coisa que me escapou, não é? Mas tendo se servido dele, porque é necessário, é da ordem do necessário, que esse pai, e é isso que não acontece com Joyce, essa dimensão que fala que o pai imaginário estava lá. Era um pai de pau mole, como diz Lacan, mas ele estava lá, nem que fosse para enfiar ele no colégio jesuíta, por exemplo, que Lacan diz que foi o melhor que o pai fez, foi enfiá-lo no colégio jesuíta. Mas como pai real, quer dizer, aquele que faz a nodulação, né, que introduz a castração, ele é o pai que não estava lá, é o homem que não estava lá, nesse sentido. E é nesse lugar que que Joyce tem que, eu faço sempre essa troca, que Joyce tem que construir, né, essa sutura, essa rature, a sua literatura, né, a sua arte, nesse ponto em que ele precisa construir algo da função desse pai, como suplência ao pai, né? E Lacan fala no Seminário do Sintoma que é à custa do pai. À custa do pai, mas sem que ele pudesse ter feito essa incorporação a esse pai real, porque justamente esse capítulo introduz o Lacan dizendo que ele vai falar que o traço unário, o Eiserzung de Freud, é a reta infinita que faz essa articulação. Então, eu fiquei pensando, quem que trouxe a questão da identificação, a Inesita começa falando da questão da identificação, me fez pensar isso, né? Quer dizer, o que falta, nesse sentido, ele é à custa do pai, mas lá no lugar onde esse pai não, né, é impossível ele se identificar com esse pai que faria essa nodulação borromiana, porque o Lacan vai dizer nesse capítulo que é essa reta infinita que em Freud é o Eiserzug, é o traço unário, que faria essa nodulação. Ele começa o capítulo falando isso, né? Agora, e eu penso, o artista que faz isso, fazendo um nome, a sua autoria de artista, é por isso que Beckett, esse nome é metonímico de todos os seus personagens. De todos os personagens. Não sei quem já leu, né? Mas não é possível separar o nome de Beckett de cada um dos seus personagens, seja onde for, nos romances, não é? Bom, eu tinha escrito em algum lugar aqui no final, justamente, Tereza, que Beckett ele passa a vida a fazer esse luto, justamente, né? Desse objeto que ele fica prestes a se petrificar nele, não é? E no Inominável, que é o último texto que eu trabalhei, é a voz, né? Porque é uma voz que fala de algum lugar da linguagem e construindo. E esse luto é muito claro o que ele faz. Não, deixa a Tereza falar. Deixa a Tereza falar. Fala aí, depois eu falo. Mas é rapidinho. Porque, de algum modo, eu acho que essa mesa, é curioso isso, né, faz eco um pouco a algumas questões, né, que foram trazidas nos trabalhos da outra mesa. E eu acho que talvez a gente possa dizer que o que falta aí, esse pai que não está na sua função, é um pai sem voz. É um pai que não é capaz de sustentar para o seu filho a possibilidade do eco da sua própria voz. E o que responde no lugar do filho, ou melhor, no lugar desse pai, né, para essa invocação que vem do filho, é o silêncio. Então, é realmente uma posição de desamparo. É só... Não, era uma observação sobre o que a Ana perguntou. Quer dizer, a história do serviço do pai, né? Poder ultrapassar o pai na condição de serviço e o quanto isso estaria ligado à arte. O que eu fico pensando é que se a gente pensa que a transmissão paterna na vertente do pai real seria como agente da castração, não no sentido que o Freud falava, né, do que impõe a lei, mas do que se coloca como submetido
a lei e a falta, a criação, eu acho que vem dessa perspectiva. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia falar de uma associação, sim. Claro que cada artista vai ter uma história pessoal com o pai, como é que foi, como é que não foi, o pai que teve foz, o pai que não teve, etc. e tal. Mas, dentro da ideia do Lacan, da perversão, né, da versão do pai, eu acho que esse caminho tem uma articulação, com certeza. E quanto à questão do luto, que a Tereza falou, pelo menos os autores que eu trabalhei, né, e muitos outros, você falou da questão do petrificar, né? Os autores de testemunho, né, uma saída para a petrificação, quer dizer, para poder elaborar o luto, é realmente a escrita, né? Então, eles escrevem por algumas razões, normalmente, que se coloca. Primeiro, para aliviar o impulso individual daquele mal que passou, que é uma questão do luto, não é? Depois, uma dívida de memória com os que se foram, né? Com aqueles que... O Primo Levi, quando ele escreve "É isso um homem?", que é uma interrogação sobre a questão do humano, não é? Quer dizer, os que se foram não puderam falar nisso, né? E ele coloca uma questão muito curiosa nos Sobreviventes e Afogados, né? Que o personagem que realmente poderia expressar essa afetação absurda era o muçulmano. O muçulmano, dentro do campo de concentração, era aquele indivíduo que já tinha perdido toda a sua condição humana e a sobrevivência já estava por um fio, né? Faltava o empurrão para morrer. Ele não tinha mais nem condição de trabalho, nem condição de contestação, nem condição de pensamento, mais nada. Ele estava reduzido a um resto mesmo, né? Então, eu acho que esse tipo de literatura, com certeza, está muito referido a uma possibilidade de luto e até de... como se fosse uma tentativa de que o mundo tivesse notícia de algo que estava referido a uma proposta, uma política de negação e de esquecimento, né? Não deixar restos, não deixar cadáveres, não deixar traços, acabar com tudo. E aí o Primo Levi diz: eu vou falar, eu vou viver para testemunhar, até que ele não aguentou mais e... Mesmo achando que a palavra... Não dava conta, não dava conta. Não dava conta para expressar, né? Quando o Wiesel diz que eu não contei para vocês saberem, mas para saber que vocês não vão saber, é uma frase assim lapidar dessa impossibilidade da palavra dar conta. Exatamente. A Flávia quer falar. Uhum. Las últimas previas al suicidio, me llamó la atención que cuando él relataba su experiencia de la Shoah, lo que más le pesaba en ese momento de su vida era la vejez. La vejez. La vejez. La velhice. En las entrevistas, el libro se llama Entrevistas a Primo Levi. Y le pesaba la vejez asociada a la Shoah. Es como que él decía que en ese momento de la vejez volvía a retornar el encierro en las manos del otro en la Shoah. Ahí se ahogaba y no quería ahogo. Isso te queria dizer. E ele queria ser ouvido, né? Ele tinha, inclusive, um sonho que ele queria falar e os parentes viravam as costas e iam embora, não queriam ouvir.
que era outra questão, né? Não dá para se falar disso. Queria, então, retomar a questão do Simil, quando ele fala da questão do ato de desejar uma dimensão trágica, que eu penso que é tomar a questão da morte, da castração, como causa, né? Como causa de desejo, que é isso que movimenta o sujeito. E isso na melhor das hipóteses, porque eu pensei também num trabalho que eu fiz ano passado na Ceranda sobre a Amy Winehouse, né? Que é uma escolha do sujeito, de alguma forma, entre o desejo e o gozo, né? Que também o sujeito pode ficar petrificado nesse gozo, né? E pensar, e fiquei pensando na questão tanto do luto quanto a questão também de ultrapassar o pai, né? Na condição de servir dele, de uma fala também do Picasso, quando ele vai fazer esse estudo interpretativo da obra do Velázquez, que ele fala assim, que ele confessa a um amigo que ele vai fazer esse estudo, que ele vai copiar, mas se ele fizer isso anos antes, e ele fala que, bom, se ele copiar o quadro do Velázquez, ele faria do seu jeito, modificaria a luz, a posição de algum personagem. O fato é que, pouco a pouco, a tela se transformaria numa detestável Meninas para um pintor tradicional, mas seria as suas meninas. E é interessante para a gente pensar na questão do luto e desse ultrapassamento, porque ele faz um estudo de 45 quadros. Ele leva, né, ele pinta 45 quadros referidos a esse quadro do Velázquez, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nesse tempo de apropriação, né, desse traço e do luto para o sujeito poder, né, se autorizar, no caso, né? Bom, é interessante, né, porque cada um de nós que trouxe um artista, um autor, e fatos, a gente pode se reportar para trabalhar essa questão. O Modiano, eu acho que a escrita dele foi o tempo todo um trabalho de luto. A perda deste irmão, para ele, foi uma coisa dolorosíssima. E os 10 primeiros livros que ele escreveu, ele fez uma dedicatória para o irmão, né? E tem um episódio também interessante quanto à questão do pai, que o pai quer que ele entre para o serviço militar, né, para a escola militar, e ele se rebela. E o pai dá um dinheiro para ele fazer a inscrição. Ele pega esse dinheiro, aluga um estúdio e começa a escrever, né? E faz, nesse momento, uma carta ao pai, dizendo dispensar totalmente de qualquer ajuda que ele possa dar, que ele não precisa mais, nesse momento, a partir desse momento, se preocupar com ele. E começa a escrever, né? E, a partir daí, ele desenvolve essa belíssima obra que ele mesmo diz que é como se fosse apenas um livro, né? E que apareceu aqui também a questão da dívida, esse tema das pessoas desaparecidas, das pessoas sem nome, das pessoas que, de repente, somem, funciona como um motivo para ele construir uma ficção, né? De quem seriam essas pessoas, o que será que aconteceu. Enfim, ele dá faz um trabalho de escrita, né, de ficção, em cima desses desaparecimentos e dessas faltas. É muito, muito bonito isso. Uma que seria mais geral e outra específica para a Flávia. Tá? Eu vou começar pela da Flávia. Em relação à tua leitura Picasso lendo Velázquez, né, e você cita uma série de textos, uma série de leituras em todas as áreas do quadro Las Meninas, né? Aí eu te pergunto como a ideia de crise de representação, que está muito bem explorado no texto do Foucault, né, na Palavra das Coisas, ela pode ser inserida exatamente na leitura que você faz. Tá? Quer dizer, que, na verdade, você está falando de um regime de representação que está em crise e que a leitura rápida que você fez, porque não tinha tempo, né, da questão especular, tem muito a ver com isso. A própria ideia de Velázquez está atrás da linha da tela. Irrepresentável. Né? Então, isso seria só uma provocação para você. E uma que tem a ver com a Darlene, a ver com a Adelina, de uma certa maneira, que eu fiquei pensando aqui, que é escrever em várias línguas, com a questão do trauma e a questão do luto. Tá? Eu penso isso no Kafka,
eu penso, claro, no Beckett, por razões distintas. Né? Que mal-estar é esse? Qual é a língua materna? Né? De uma certa maneira, em Primo Levi tem, né? E principalmente dentro de uma tradição hoje muito presente da chamada literatura que tem referência na cultura judaica. Eu não estou falando de literatura judaica, por favor. Tá? E eu estou falando de literatura também, não estou falando de literatura israelense. Eu estou falando de autores que têm uma filiação com a cultura, com o ethos judaico. Tá claro? E aqui no Brasil, 3 livros são muito clássicos, são muito emblemáticos disso. A Chave da Casa, né? O título é muito provocador, da Tatiana Salem. O segundo, né? Que é o Diário da Queda, que para mim é uma obra-prima do Michel Laube, tá? Que é exatamente a questão, é uma retomada do Primo Levi, de uma certa maneira, tá? É a agenda de um diário que vai do avô do pai, tá? E traduzindo Hannah, do Ronaldo Vrubel. Tá? Então, um pouco que eu queria, só como provocação, particularmente para Darlene e para Adelina, é a entrada desse lugar da segunda língua. E às vezes nem segunda. Né? Porque tem o caso, por exemplo, do Yiddish, que é o caso... E hoje, por exemplo, em Israel, a gente tem muito claramente as pessoas escrevendo em hebraico, mas, ao mesmo tempo, elas vêm de famílias de fala inglesa, de fala francesa, etc. e tal. Que eu acho que, antes de tudo, é um salutar complicador dessa situação. Né? E mesmo da experiência da Shoah, do Primo Levi, que passa a ser para a nova geração de autores, né? Em particular os israelenses e os palestinos, né? Num outro seríssimo problema, que é a questão palestina-israelense, tá? Que não digo que é mesmo, que é a Shoah, não se repete, só se repete como farsa a história. Mas é muito tenso, e numa experiência latino-americana que, para nós, é fundamental. Né? Para nós é absolutamente fundamental. Tá? Era só isso que eu queria. Desculpe se eu demorei muito tempo a formular as questões. Pode responder? Então, é Júlio, né? Júlio. Então, obrigada pelas suas questões. Eu fiquei pensando nessa história das crises de representação. O quadro do Velázquez, eu acho que é super analisado e comentado até hoje justamente por conta disso, porque a representação remete ao irrepresentável. E eu acho que aquele quadro, o espelho, vem justamente indicar isso, né? Porque ele vai representar o objeto que não está ali. Né? Eu acho que isso que ficou incrível. E eu acho assim, que o movimento modernista me interessou porque eles vão buscar a questão da estrutura, né? O essencial de cada pintura. Né? Tanto que no Miró você vê assim, são traços, planos, pinturas, né? Assim, em vez da imagem. Né? Cada vez mais a imagem vai sendo dissolvida. Isso que eu acho que é um distanciamento cada vez maior dessa representação, né? No sentido imaginário, né? Para ficar uma coisa estrutural. Isso que eu acho que é interessante, que causa mais enigma. Né? Uma das coisas que eu quero desenvolver, eu já comecei a escrever, que é sobre a questão do exílio em Beckett, Júlio. Justamente um exílio voluntário, ele não teria razão nenhuma por questão política, econômica, social, de forma nenhuma, para sair da sua terra natal. É um exílio voluntário de país e de língua. E o que ele diz com muita clareza é que no francês, em outra língua, seria mais fácil fracassar. Né? Então, é em busca, né, de uma falha, de um furo. Lá onde ele estava emparedado, né, era porque é escrita do fracasso, né, e é onde ele tem sucesso, mínimo, né, e é justamente contrariando o ideal materno. Então, é um exílio da língua em relação à língua materna. Não é? Ele rompe com essa língua para escrever justamente na busca de uma autoria para além desse ideal materno, que queria outra coisa para ele. Né? E ele custa muito. Ele começa uma análise com Bion, ele fez um tempo de análise com Bion, é o primeiro romance que ele escreve, mas ainda em inglês, e só quando ele, de fato, vai para a França é que ele faz a trilogia do pós-guerra, né, eminentemente em francês. Mas é a tentativa de romper, de fato, porque ele não tinha outra razão, a não ser uma que só ele sabia do que se tratava, né, de se exilar. Se exilar em outra língua, da língua materna, era uma separação em relação a esse outro materno, claramente, né, na obra dele. A respeito dessa questão que você estava falando, uma referência forte que ele fala, né, o Primo Levi fala,
é na multiplicidade de línguas, não é? Quer dizer, não só ele escreveu em italiano, mas, de qualquer forma, a experiência da multiplicidade de línguas, que além das questões, né, que a própria situação do encarceramento provocava, o fato das pessoas não falarem a mesma língua, né, que provocava uma sensação de desamparo muito mais intensa, né, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa questão é realmente importante quando você pensa nesse aspecto. Eu estava lendo um texto do Márcio Seligman Silva, né? E ele estava se referindo a Ruth Kluger, que é uma autora que escreveu não tem tantos anos a respeito dessa questão, e ela escreve em alemão, porque ela, claro, ela era de língua alemã também, mas ela escreve em alemão porque ela disse que era a marca da questão que ela queria apresentar, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouco melhor a sua questão com o latino-americano. O que você quis dizer com isso? Acho que a gente vai ter que ser um outro seminário. Né? É outro seminário. Mas eu queria... não vai ter tempo. É uma questão importante. Claro. Não vai ter tempo porque... Não sei se eu entendi o que você falou. Eu quero encerrar. Só um pouquinho, Júlio. Só um pouquinho. Porque eu não resisto, porque você falou em Kafka, e eu fiquei aqui todo oriçado. Eu estive em Praga e fiz um roteiro para conhecer os lugares de Kafka, etc. E a guia, a pessoa que nos guiava, era uma tcheca que tinha morado no Brasil e falava bem português. Então, eu fiquei surpreendido de como que lá em Praga eles não reconheciam a genialidade de Kafka. Eu perguntei para ela, mas por que vocês... Ela disse para mim assim, porque ele não era tcheco. Então, Kafka era um sujeito que escrevia em alemão, era judeu e vivia na Tchecoslováquia, que são 3 línguas aí envolvidas na vida dele. É só um autor, desculpa, é só um autor que eu esqueci, que é muito pouco lido, eu acho que é maravilhoso, tem muito a ver com o que estava sendo dito, que é o Flussi, tá? Que veio para o Brasil, inclusive, passou um tempo aqui, e que escrevia em 8 livros, e que traduzia a si próprio. Tá? Flussen, é o nome dele. Tá? É F-L-U-S-S-E. Então, gente, está encerrada essa mesa. Vamos para a mesa seguinte. Obrigado pelos palestrantes.